Ibn Sina, o livro da alma, capítulo 1, seção 3. O título é De que a alma está inserida na categoria da substância. Dizemos, pois, tu conheces, pelo que a ti antecipou-se, que a alma não é corpo. Com efeito, se a ti se constatasse que uma certa alma estaria apta ao isolamento pela sustentação de sua essência, então não te ocorreria dúvida alguma quanto ao fato de que ela é substância, tais como a alma vegetal e a alma animal. Para ti, isso não se constata como tal. Entretanto, a matéria próxima, pela existência nela dessas almas, somente é o que é por meio de uma mistura característica e por meio de uma configuração característica, mantendo-se existente por meio dessa mistura característica em ato, enquanto nela permanecer a alma, tendo sido a própria alma quem tornou a matéria próxima de tal modo por meio dessa mistura. Sem dúvida, a alma é causa para a gênese do vegetal e do animal, quanto à mistura que possui, visto que a alma é princípio da geração e do desenvolvimento, como dissemos. Ora, é impossível que, para a alma, o sujeito próximo fosse aquilo que ele é em ato, se isso não fosse por meio da alma. A alma é causa para que seu modo de existir seja assim. Não se pode dizer que o sujeito próximo resulta existente, quanto à sua natureza, por um motivo que não fosse a alma, e que, em seguida, a alma anexar-se-ia a ele por uma certa agregação, não possuindo, depois disso, qualquer mediação quanto à conservação, estruturação e desenvolvimento dele, sujeito próximo. Tal como é o caso dos acidentes, que tem sua existência subordinada à existência do sujeito, o que é, para ele, uma subordinação necessária, sem ter estruturado os seus sujeitos em ato. Já quanto à alma, é ela quem estrutura seu próximo sujeito, como um existente em ato. Tu saberás das disposições a esse respeito quando falarmos sobre o animal. Agora, quanto ao sujeito remoto, há entre ele e entre a alma outras formas que o estruturam. Quando a alma se separa, aplica-se a necessidade de que, de sua separação, advenha frequentemente, por outra disposição, a transformação do sujeito, ocasionando-se nele uma forma gélida, em paralelo à forma da mistura compatível à alma e aquela primeira forma. Assim, depois da alma, a matéria não permanece mais em sua mesma espécie de maneira alguma. Antes, ou suas espécies e suas substâncias, as quais estavam nela e que eram sujeitos para a alma, aniquilam-se, ou a alma deixa o lugar nela, matéria, a uma outra forma que preserva a matéria em ato, de acordo com sua natureza. Ora, depois da alma, aquele corpo natural não é mais como era, mas há para ele outra forma e outros acidentes. Além disso, algumas de suas partes, às vezes, são substituídas, havendo separação com a alteração do todo na substância. Nesse caso, não há matéria preservada da essência após a separação da alma que tivesse sido sujeito para a alma, e agora seria sujeito para algo que não fosse a alma. Logo, a existência da alma no corpo não é como a existência do acidente no sujeito. Consequentemente, a alma é uma substância porque ela é uma forma que não está no sujeito. Contudo, para aquele que dissesse admitimos, quanto à alma vegetal, que esta
é mesmo sua forma e que ela é a causa da estrutura da sua matéria próxima. Ora, quanto à alma animal, parece então que a vegetal estruturaria sua matéria e, em seguida, desta decorreria uma subordinação da alma animal a ela, vegetal. Desse modo, a alma animal seria efetivada em uma matéria estruturada por meio da essência da vegetal. Esta vegetal seria a causa para a estrutura de tal matéria, dando lugar, então, a ela, quero dizer, a alma animal. Logo, a alma animal não existiria a não ser quando estruturada em um sujeito. Em resposta a isso, dizemos, pois, não está implicado, em absoluto, que, da alma vegetal sendo alma vegetal, provenha nada além de um corpo que se nutre. A alma vegetal não possui, em absoluto, uma existência, a não ser uma existência em sentido genérico, isto é, na estimativa e nada mais. Quanto ao existente nos individualizados, ele, existente, é da espécie deles, individualizados. O que implica dizer que a alma vegetal é uma causa que também possui algo geral, universal, não resultado, que é o corpo que se nutre, cresce, absolutamente genérico, não especificado. Quanto ao corpo dotado dos órgãos dos sentidos, do discernimento e do movimento voluntário, este não é proveniente da alma vegetal como alma vegetal, mas ocorre enquanto se junta a ela, a alma, uma outra diferença, por meio da qual ela se torna de outra natureza. Isso nada mais é do que se tornar a alma animal. Contudo, é necessário principiar um suplemento a esse comentário, dizendo: por alma vegetal, ou bem se significa com isso a alma específica que caracteriza o vegetal, excluindo-se o animal, ou bem se significa com isso uma noção comum, na qual se inclui a alma vegetal e a animal sob o aspecto do que nutre, gera e cresce. Certamente a isso, às vezes, chama-se alma vegetal, mas trata-se de um sentido figurado do enunciado. A alma vegetal está somente no vegetal. O sentido no qual se inclui a alma do vegetal e do animal está tanto nos animais como nos vegetais e sua existência, nesse caso, é apenas como modo da noção comum de existir das coisas. Ou bem se significa com isso a faculdade, dentre as faculdades da alma animal, da qual procedem os atos da nutrição, do desenvolvimento e da geração. Ora, se significa com isso a alma vegetal por analogia, especificamente a alma que efetua a alimentação, essa está no vegetal e em nenhum outro. Não está no animal. Se significa com isso a noção comum, é necessário, então, relacionar a ela, alma vegetal, a noção comum, e não a noção particular, pois ao artesão comum relaciona-se o artefato comum ao artesão específico, tal como o marceneiro relaciona-se ao artefato específico, e o artesão determinado relaciona-se ao artefato determinado. Mas a ti, isso é algo cuja verificação já passou. De todo modo, o que se relaciona a uma vegetal comum está dentro da ordem do corpo, que cresce e é comum. Agora, quanto a que ele, corpo, cresça, de tal modo a estar apto ou não estar apto à recepção dos sentidos, isso não se relaciona a uma vegetal enquanto ela é comum. Não é esse o significado que decorre dela nesse caso. Quanto à terceira classe, é impossível, como pensam alguns, que a faculdade vegetal intervenha sozinha e, assim, atualize um corpo animal. Se a individuação fosse por meio da regência dessa faculdade, dar-se-ia acabamento a um corpo vegetal. Ora, não é assim. Somente dá-se acabamento a um corpo animal
por meio dos órgãos dos sentidos e do movimento. Desse modo, essa é uma faculdade que uma certa alma possui, dentre outras faculdades que essa alma tem. Essa faculdade, dentre suas outras faculdades, comporta-se segundo o modelo que executa a aptidão dos órgãos para as perfeições segundas, as quais pertencem a essa alma, que tem essa faculdade. Essa alma é a animal. Será explicitado depois que a alma é una e que essas faculdades ramificam-se, a partir dela, nos membros. As noções de algumas delas adiantam-se e retardam-se conforme a aptidão dos órgãos. Assim, a alma que cada animal possui é uma agregadora dos elementos de seu corpo, síntese e composição deles, de modo com que esteja apto a ser um corpo para ela, a alma. Ela é uma conservadora para esse corpo, segundo a organização que convém. Desse modo, as variações externas não dominam o corpo, enquanto a alma existente permanece nele. Se assim não fosse, por que permaneceria sua saúde do corpo? Agora, aquilo que acontece de força e fragilidade da faculdade do crescimento, em vista do que a alma notou das proposições, repudiando-as ou acatando-as, sendo que repulsa e acatamento não são, de modo algum, corpo raiz. É pelo domínio que a alma tem sobre ele, corpo. Tais ocorrências estão entre aquilo que se apresenta à alma e está sujeito a um certo assentimento, e não está entre aquilo que afeta o corpo, visto ser uma convicção, se bem que se seguem a essa convicção atos de alegria e de tristeza, mas esses também estão dentre os percebidos anímicos, não ocorrendo ao corpo como corpo. Isso tudo afeta as faculdades do crescimento e da nutrição, de modo a incidir nelas, em razão do acidental que ocorre primeiramente na alma, e que seja ele a satisfação racional, um vigor e uma eficácia em suas ações. Do acidental contrário a esse, que seja a tristeza racional, que não tem em si dor corporal. Incide uma fragilidade e uma insuficiência de modo a corromperem suas ações. E talvez a compleição dele, corpo, chegue a terminar totalmente. Tudo isso concerne a que baste a ti saber que a alma é uma agregadora das faculdades da percepção e faz uso do alimento. Ela, alma, é una para elas, faculdades. Tal individuação não provém dessas faculdades. Assim ficou claro que a alma é aperfeiçoadora do corpo, no qual ela está. É conservadora dele, assim como é também organizadora dele. O primeiro de seus atos é distinguir e separar, na medida em que toda e qualquer parte do corpo merece um outro lugar, precisando, pois, estar separada de sua companheira. Ademais, somente se conserva o corpo enquanto há para ele algo exterior à sua natureza. Esse algo é a alma no animal. Assim, na medida em que a alma é perfeição para o sujeito, tal sujeito é estruturado por meio dela. Também é a alma a aperfeiçoadora da espécie e sua artesã. Desse modo, as coisas diferentes, quanto à alma, tornam-se por meio dela diferentes quanto às espécies, sendo distinguida, pois, por meio de espécie e não por meio do indivíduo. Assim, a alma não está dentre os acidentes, por meio dos quais as espécies não se diferenciam. Acidentes que não estão incluídos na estrutura do sujeito. Logo, a alma é uma perfeição como substância, e não inere. Esta substância ou é separada ou é inseparável.
pois não é toda substância, que é tida na categoria de separada. Ora, a ilê não se separa, tampouco a forma. Tu já soubestes que as coisas são assim. Agora façamos então uma indicação abreviada das faculdades da alma e de suas ações. Depois, seguiremos por meio de um estudo mais minucioso. Fim da seção 3. Capítulo 1, seção 4. Explicação de que a diferença das ações da alma é em razão da diferença de suas faculdades. Dizemos que a alma tem ações que se diferenciam sob vários aspectos. Algumas delas diferenciam-se por meio do vigor e da fraqueza. Outras, por meio da rapidez e da lentidão. Ora, a conjectura é uma convicção que se diferencia do indubitável, por meio da certeza e do vigor. A intuição diferencia-se da instrução por meio da rapidez do pensamento. Às vezes, as ações também se diferenciam por meio da ausência e da presença, como, por exemplo, a dúvida difere da opinião. Pois a dúvida é a ausência de convicção em algum extremo do contraditório, enquanto a opinião é convicção de algum extremo do contraditório, ou, como por exemplo, a moção e o repouso. Às vezes, as ações diferenciam-se em relação a coisas contrárias, como, por exemplo, a sensação do branco e a sensação do preto, a percepção do doce e a percepção do amargo. Às vezes, as ações diferenciam-se por meio do gênero, como, por exemplo, a percepção da cor e a percepção do sabor. Melhor, como, por exemplo, a própria percepção e a moção. Pretendemos agora conhecer as faculdades das quais procedem essas ações e saber. É necessário haver, para cada espécie de ação, uma faculdade que a caracterize, a ação. Ou isso não é necessário? Quanto às diferentes ações, por meio do vigor e da fraqueza, dizemos que o princípio delas é uma faculdade una, apesar de que ela, ora tem atos mais completos, ora tem atos mais inacabados. Se a diminuição exigisse que houvesse uma faculdade para o mais inacabado, diferente da faculdade que tivesse o mais completo, então, nesse caso, seria necessário haver um número de faculdades que estivesse de acordo com o número dos graus da diminuição e do aumento, o que não garante que teria um fim. Antes, ocorre a faculdade una efetuar atos mais vigorosos e mais fracos. Ora, de acordo com sua escolha, ora, de acordo com o ajuste dos órgãos e de acordo com os impedimentos de fora, que haja ou não haja, quer se reduzam ou se multipliquem. Quanto à ação e sua respectiva privação, já precedeu a ti, quanto aos enunciados universais, que o princípio disso é uma faculdade una. Quanto à diferença de suas ações, da alma, as quais estão no âmbito do hábito por meio do gênero, como, por exemplo, a percepção e a moção, ou como tal percepção e tal outra percepção, isso é algo que convém ser investigado por um certo investigador que analisasse, por exemplo, isto. Será que as faculdades percebedoras são todas uma única faculdade? Salvo que para elas haveria percepções por meio de sua essência, que são os inteligíveis, e certas percepções diferentes por meio dos órgãos, devido a haver diferentes órgãos. E se os inteligíveis e os sensíveis, por exemplo, pertencessem a duas faculdades diferentes, será que cada um dos sensíveis que se imagina interiormente, aqueles que se percebem no exterior, perceberiam a uma única faculdade? E se os sensíveis que estão no interior pertencessem a uma faculdade ou a várias faculdades, será que os que estão no exterior pertenceriam a uma única faculdade,
a qual efetuaria nos diferentes órgãos ações diferentes? Pois nada impede que uma única faculdade perceba coisas diferentes em gênero e em espécie, tal como é o caso notório do intelecto dos eruditos e o caso notório da imaginação também neles. Ou antes, tal como os sensíveis comuns, que alguns filósofos alegaram ser a grandeza, o número, o movimento, o repouso e a figura, às vezes percebido por meio de cada um dos sentidos, ou remotamente percebido por eles, mas por intermédio de outros sensíveis. Além disso, será que a faculdade da moção é a mesma faculdade da percepção? O que não é impossível. Será que a faculdade da concupiscência, em sua especificidade, é a mesma faculdade do irascível? E assim, quando casualmente ocorresse o prazer, ela, a faculdade, padeceria de um modo, e quando ocorresse casualmente o dano, ela padeceria de outro modo. Melhor, será que a nutrição, o crescimento e a geração são diferentes dessas outras faculdades? Se não forem, então, será que são elas uma única faculdade, de modo que, quando não se completasse a formação da coisa, ela, a faculdade, moveria o alimento para a região da coisa segundo certo feitio e certa conformação. E que, quando a coisa se aperfeiçoasse, aquela moção, em sua especificidade, moveria o alimento, a não ser que a conformação já estivesse completa e que não incidisse aí uma outra conformação. E que, quando o tamanho da coisa já houvesse atingido seu limite total, será que a faculdade não cumpriria mais sua função de levar alimento à coisa em maior quantidade do que fosse possível que se dissolvesse nele, e então a moção interromper-se-ia? Nesse caso, haveria uma sobra do alimento que tornaria apta a geração, ao fazer o alimento atingir os membros da geração, assim como a faculdade leva o alimento aos outros membros, para, por meio dele, nutri-los. Mas se ele, alimento, sobrasse em demasia, além da sobra do alimento que seria preciso para tornar aptos os membros da geração, iria ele para outro âmbito. E assim, essa faculdade, em sua especificidade, desviaria o alimento para o outro âmbito, do mesmo modo que faz com muitas das sobras de alimento a outros membros. E depois, no final da vida, essa faculdade debilitar-se-ia em provisionar, de modo equivalente à troca daquilo que se dissolve pelo que efetivamente se dissolve, e então haveria definhamento. Ora, ainda assim, não suporíamos que haveria uma faculdade do crescimento, tampouco que haveria uma faculdade de definir, pois diferentes ações não indicam diferentes faculdades. Com efeito, a faculdade una, em sua especificidade, faz os contrários melhor. A faculdade una move, por meio de vontades diferentes, movimentos diferentes. Melhor ainda, a faculdade una, às vezes faz, em matérias diferentes, ações diferentes. Em todo caso, essas são dúvidas que é necessário solucionar por algo preparado por nós, até que nos seja possível relatar e constatar quais são as faculdades da alma. Constataremos que seu número é tal que algumas são diferentes das outras, pois, para nós, essa é a verdade. Quanto à primeira questão, dizemos, pois, a faculdade como faculdade por essência e fundamento. É faculdade para uma certa coisa, e é impossível que seja princípio para outra coisa que não essa. Logo, como é faculdade para ela, é também um princípio para ela. Pois se fosse princípio para outra coisa, então ela não seria, por sua essência, princípio para essa primeira coisa. Desse modo, as faculdades, como faculdades, somente são princípios de ações determinadas por meio do propósito fundamental. Todavia,
É possível, às vezes, que a faculdade una seja princípio para ações múltiplas, por meio do propósito secundário, tal como ramificações, não sendo este, para ela, faculdade, um princípio fundamental. Por exemplo, a visão somente é faculdade fundamental para a percepção da qualidade pela qual há a visão do corpo, pois se houver uma interposição entre um corpo receptor de luz e entre o luminoso não efetuaria a iluminação nele, no corpo. Essa qualidade é a cor e demais. E, ademais, é a cor branca, a cor preta, etc. Além disso, por exemplo, a faculdade imaginativa é a que fixa as formas das coisas materiais, como materiais materiais abstraídas da matéria, especificamente por uma abstração, não total, como mencionaremos à frente. E em seguida é que se dá que isso seja uma cor, um sabor, um som, uma grandeza, etc. A faculdade inteligente, por sua vez, é a que fixa as formas das coisas enquanto são formas nuas da matéria e de suas aderências. Só depois é que predomina que isso seja uma figura, ou predomina que seja um número, etc. Às vezes é possível que a faculdade esteja predisposta a uma ação específica, mas que ela precise, naquele momento, que outra coisa junte-se a ela, até que aquilo que está em potência torne-se para ela resultante em ato. De modo que, se aquela coisa não estiver, ela não se utiliza. Assim, tal faculdade, por exemplo, ora é princípio para uma ação em ato, ora não é princípio para uma ação em ato, mas para uma ação em potência. É o caso, por exemplo, da faculdade motora. Se verifica o desejo da faculdade do apetite por causa de uma incitação da imaginação ou do inteligível para a moção, sem dúvida a faculdade motora moverá. E se não se verificar o desejo, ela não se moverá. De uma única faculdade motora, por meio de um único órgão, procede apenas um único movimento, pois os movimentos múltiplos dão-se em razão dos muitos órgãos da faculdade motora que são em nós os músculos. Em cada músculo há uma faculdade motora particular que não move seu movimento específico. Às vezes, também se diferenciam as impressões da faculdade una, por causa dos diferentes receptores e dos diferentes órgãos, o que é evidente. Dizemos agora que a primeira das divisões das ações da alma é tripla. Ações nas quais se associam os animais e os vegetais, tais como a nutrição, o desenvolvimento e a geração. Ações nas quais se associam os animais, grande parte ou a maioria deles, não havendo nessas ações parte alguma aos vegetais, como, por exemplo, a sensibilidade, a imaginação e o movimento voluntário. E ações que caracterizam os homens, tais como a concepção dos inteligíveis, a invenção das artes, o discernimento quanto às coisas engendradas, a separação entre o belo e o repugnante. Ora, se as faculdades anímicas fossem uma só, e as ações do vegetal procedessem da mesma faculdade da qual procedem as ações animais, então a ausência da sensibilidade que há nos corpos vegetais e nos membros do animal, membros que se nutrem, mas não sentem aquilo que é duro ou doce, seria então ou por causa da ausência da faculdade, ou porque a matéria não sofreria o efeito do que provém delas, as qualidades. Ora, é absurdo dizer que a matéria não sofre o efeito do calor e do frio, e que não se impressiona de nenhuma das duas qualidades, nem de sabores fortes e de odores fortes. Com efeito, a matéria sofre os efeitos do que provém dessas qualidades. Portanto, resta que aquilo seja por causa da ausência da faculdade agente específica para tal. Tu já encontraste a faculdade nutritiva. Logo, as duas faculdades são diferentes entre si.
Ademais, é indispensável que a moção da alma, ou seja, aos moldes de mudança total, e todo o corpo é receptivo à mudança total, ou que a mudança seja aos moldes de contração e distensão. Em nossos corpos, o que há de mais receptivo para isso são os músculos. Neles está a finalidade da vida dos alimentos, sem o que não é possível a moção deles, músculos. Assim, a causa para aquilo não se encontra sobre os aspectos dele, corpos, mas sobre o aspecto da privação que eles têm da faculdade motora. Do mesmo modo, em alguns nervos opera unicamente a faculdade do sentido, sem o movimento. E em alguns deles opera a faculdade motora, não rivalizando entre si por algo que os predispusesse a isso. Melhor, às vezes se encontra algo que se afigura a isto. Ora, o sentido opera neles, os nervos, aumentando ou diminuindo qualitativamente sua ação. Às vezes opera neles a faculdade motora, e sendo assim, a faculdade do sentido não opera neles. Igualmente, é possível a ti conhecer que o olho não é inferior à língua, só porque esta sofre a partir dos sabores que lhe são contíguos, ao passo que o olho não sente por meio do sabor, degustado, não digo como qualidade, e nem sente por meio do som. Quanto à faculdade humana, explicaremos, dentre suas coisas, que ela se isenta de ter a essência assimilada na matéria. E explicaremos que, para a totalidade das ações concernentes ao animal, é preciso que haja órgãos. Ora, o sentido e as formas imaginativas dão-se em razão de uma faculdade material que não é a faculdade motora, se bem que fluem dela. Agora, as faculdades motoras também estão ligadas, sob um certo aspecto, como explicaremos, às faculdades do sentido e da imaginação. Ou seja, estão ligadas às faculdades do sentido e da imaginação. Bem, se tu compreendestes isso, à medida que te dermos as articulações das faculdades, será fácil a ti conhecer que há uma certa separação entre as faculdades, as quais nós ordenaremos e enumeraremos, além de conhecer que cada faculdade possui uma ação principal, e uma outra faculdade que tiver uma ação principal diferente não compartilha da mesma ação principal da primeira faculdade. Fim da seção 4 do capítulo 1.